Olá, tudo bem, gente? Como é que estão vocês? Espero que muito bem. A nossa aula de hoje ela é especificamente para ajudar você a compreender o que é o balanço patrimonial. Se você vai ter uma prova daqui a pouco, se você precisa entender isso para uma entrevista de emprego, para uma prova de concurso público, eu acho que essa aula é ideal para que você entenda os rudimentos, os fundamentos de um dos principais relatórios financeiros. Então eu preparei aqui para vocês, de uma forma muito simples e elementar, o que é que contém o balanço patrimonial na sua estrutura. Bom, vamos lembrar o seguinte, o que é balanço patrimonial? O balanço patrimonial, ele é um relatório contábil que ele mostra o quê, gente? Ele mostra o patrimônio da empresa, a riqueza da empresa. E lembrando o seguinte, a riqueza de uma empresa, ela não é só aquilo que a gente pensa, dinheiro, bens, imóveis, né? A riqueza de uma empresa também tem um outro lado, que é o que vai demonstrar aqui o balanço patrimonial, que é o lado das obrigações, ok? Bom, vamos direto aqui e daí nós vamos compreender melhor o que eu estou falando. O balanço patrimonial, ele pode ser visto como um relatório, aqui um tipo de um retângulo, um quadrado, tá? Não importa muito a figura geométrica, em que você vai organizar de um lado os bens e direitos de uma empresa, de uma pessoa também pode ser, e do outro lado as obrigações, ok? Esse conjunto de bens e direitos recebe um nome muito específico em contabilidade, que nós chamamos de ativo. Isso mesmo, ativo. E o conjunto de obrigações nós chamamos de passivo. Então, veja bem, para que uma empresa ela exista, ela tenha móveis, computadores, veículos, caminhões, prédio, estoques, dinheiro, aquilo não existe sozinho. Aquilo começou de algum lugar, alguém foi e investiu na empresa, tá? Ou alguém emprestou dinheiro para a empresa. Tá? Então, nada surge do nada. É necessário que haja uma origem. Então, se a gente pensar nesse aspecto, a origem de uma empresa, ela sempre vai começar aqui no passivo. Tanto é, o passivo nós chamamos de origem dos recursos. É aqui que começa uma empresa. Por exemplo, uma empresa ela pode começar com o dinheiro dos sócios, que nós chamamos de patrimônio líquido. Tá? Então, o patrimônio líquido é o dinheiro que o dono da empresa, que o proprietário da empresa coloca nela para que ela comece a existir. Mas você já viu que muita empresa não começa só com o dinheiro dos sócios? Começa com um empréstimo bancário, um financiamento do BNDES, começa com empréstimos. Então, os empréstimos, eles estão aqui, que nós chamamos de capital de terceiros. Então, uma empresa, ela começa, ela continua, ela exerce suas atividades sempre com base em duas fontes de recursos financeiros. Recursos próprios, o capital próprio, que nós vamos chamar de patrimônio líquido, e recursos de terceiros, que é o capital de terceiros, ok? E quando você tem esses recursos, você consegue comprar o quê? Bens e direitos. Bens, nós estamos falando bens materiais mesmo, tá? Equipamentos, estamos falando de prédio, coisas físicas mesmo. E direitos, seria a empresa, ela tem duplicatas a receber, ela tem depósito em bancos, ela tem direito àqueles recursos. Então, por isso que o patrimônio da empresa no ativo nós chamamos de bens e direitos. Vocês perceberam que aqui dentro nós temos algumas subdivisões, tanto do lado do passivo, quanto do lado do ativo. Vocês perceberam? Eu anotei aqui, passivo circulante. O que seria o passivo circulante? Está bem fácil de entender. Passivo circulante são as obrigações que uma empresa tem com quem não é dono da empresa, capital de terceiros, e essas obrigações, elas são o quê? De curto prazo. Ela tem que pagar funcionários em até um mês, tem que pagar fornecedores em 15 dias, um mês, 2 meses. Então, todas as obrigações que são até um ano que ela tem para pagar, nós dizemos que são obrigações de curto prazo. As obrigações que ela tem com o mercado, que ela pode levar mais tempo para pagar,
Aí vem no não circulante. Então aqui nós temos o quê? O longo prazo. Tá? Que são o quê? Obrigações que ela pode pagar acima de 1 ano. Fácil, não é? Curto prazo, ela tem que pagar impostos, fornecedores, tem que pagar empréstimos, funcionários, e até 1 ano. Passivo circulante. E obrigações acima de 1 ano estão no passivo não circulante, financiamentos. Às vezes você faz um financiamento de 60 meses, você tem uma boa parte aí no passivo não circulante. E tem aqui uma parte do dinheiro da empresa que ela não tem prazo para devolver. Pois é, sabia que o dinheiro dos sócios da empresa eles não podem levar embora a hora que eles quiserem? Porque senão eles destroem a empresa. Então, o patrimônio líquido, capital próprio, ele não tem um prazo definido para que aquilo seja retirado da empresa. Legal, né? Curioso. Então, aqui eu discuti com vocês quais as obrigações da empresa. E as obrigações da empresa, elas geram o quê? O ativo. O ativo. E o ativo é dividido em 2 partes. O ativo circulante e o ativo não circulante. Agora, o que seria o ativo circulante e o ativo não circulante? Olha só que interessante. O ativo circulante, ele é dividido dessa forma que tem a ver com a liquidez. Liquidez, gente, se vocês lembram aquele outro vídeo que nós falamos, a liquidez é a capacidade de um bem ou direito se transformar em dinheiro rapidamente ou demoradamente. Por exemplo, você tem dinheiro na poupança, dinheiro na conta corrente. É um dinheiro que você consegue utilizar rapidamente, então ele tem alta liquidez. Agora, se você tem um carro ou um terreno que são seus, como que você transforma isso em dinheiro? É rápido? Demora mais? O carro tem mais liquidez do que um terreno? E se for um terreno na praia? Tá? Então, dependendo do bem ou direito, ele se torna em recurso financeiro mais ou menos rapidamente. Ok? Então, os bens e direitos que se transformam em dinheiro ou podem ser convertidos em moeda em até 1 ano, tá? Até 1 ano, são o quê? Os ativos circulantes ou ativo circulante. Tudo aquilo que vai se tornar dinheiro em o prazo maior do que 1 ano, nós dizemos que são o ativo não circulante. Então, liquidez acima de 1 ano. Por exemplo, se as empresas elas têm as máquinas, uma indústria, ela vai vender as máquinas dela que fazem móveis, que fazem eletrodomésticos, não, ela não vai vender, ela só vai trocar as máquinas quando for necessário. Então, as máquinas de uma empresa estão sempre aqui no ativo não circulante, são bens de baixa liquidez. Ok? Ficou claro, gente? Então, do lado do ativo, circulante e não circulante tem a ver o quê? Olha só, com a liquidez. Quanto mais ela estiver no circulante, maior a liquidez. Conforme o bem e o direito vai sendo colocado no balanço, no não circulante são de menores liquidezes, como nós podemos dizer, os bens e direitos. Ok? Bom, para finalizar a nossa introdução ao balanço, e eu digo que é super importante entender essa introdução, que são os alicerces, o que eu quero que você perceba no ativo? Conforme você caminha do ativo do circulante para o não circulante, a liquidez ela vai mudando, tá, percebe? De maior liquidez para menor liquidez. E tem um detalhe bastante curioso. Quando uma pessoa tem bens e direitos, vocês concordam que ela quer que aquilo dê rentabilidade, aquilo dê retorno, aquilo que gera riqueza? Conforme você caminha do ativo circulante para o não circulante, você tem maior rentabilidade aonde? No não circulante. Por exemplo, o que vai trazer mais rentabilidade a longo prazo para uma empresa? São os estoques dela, o dinheiro que está ali na conta corrente ou uma máquina que ela comprou que vai gerar recursos e produzir muitos produtos e trazer retorno para ela. Então, é importante você notar que quando se trata de rentabilidade, nós vemos que aqui no não circulante que está o segredo da riqueza das empresas. Ok? Isso é um ponto bastante importante. Agora, vamos ali para o lado do passivo. No passivo, nós temos 2 análises.
Lembra que eu falei para vocês que o circulante, não circulante e patrimônio líquido, eles estão organizados em relação ao prazo que a empresa tem para pagar essas obrigações? Olha só que interessante, a gente vai chamar de exigibilidade. Quanto mais eu tenho passivos no curto prazo, concorda que o prazo está mais curto para pagar? A exigibilidade é maior, ok? E conforme eu caminho para o não circulante, vai caindo a exigibilidade. E vocês perceberam aqui que quando está no patrimônio líquido, aqui tem o símbolo do infinito? O que é isso, Walter? Não há exigibilidade. Não tem data para a empresa devolver esse patrimônio líquido para os proprietários. Existem estatutos, existem distribuição de dividendos, existe uma série de mecanismos que vão remunerar os donos da empresa. Mas, atenção, é muito diferente o dinheiro da empresa, o dinheiro do proprietário que está aqui com o dinheiro dos funcionários de salários a pagar. A empresa tem que data para pagar isso todo mês, dos proprietários diferentes. Eu até brinco que aqui a gente tem o prazo tendendo a infinito. Então, o proprietário é quem está realmente investindo, correndo risco, e ele não tem prazo também para que esse dinheiro volte para ele. Olha só, gente, espero que vocês tenham compreendido essas estruturas básicas do balanço. Nós vamos voltar a discutir isso nos próximos exercícios, em que vamos pegar casos reais para que vocês vejam como que isso funciona numa empresa real, na prática, ok? Então, até o próximo vídeo e aguardo vocês.